Glória a Jesus. Toda vez que eu desci, eu tenho vontade de ir para casa, mas tem que esperar, né? Louvado seja Deus. Quero convidar a igreja para nós lermos juntos. Capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15 até o 24. Aleluia. Glória a Deus. Quero dar um bem-vindo. Não sei se eu estou enganada com o nome, mas é Bruna, não é? Bruna. Bem-vinda, Bruna. A igreja está feliz com a presença dela, que queremos a ela. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Sabe, Elisa? É uma alegria ver você aqui nessa noite. Glória a Deus. E ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e eu preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda o outro disse: Acabei de me casar. Não posso ir. O servo voltou e informou ao senhor que tinham dito, e ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas e campos, junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos os que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará o meu banquete. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de poder estar mais uma vez diante da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, autor desta palavra, possa falar aos nossos corações nessa noite. Que possamos sair daqui comprometidos, ó Deus, com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, com o serviço do Senhor. E principalmente com a graça maravilhosa derramada sobre nossa vida. Em nome de Jesus, te louvamos agradecidos. Podem se sentar, queridos. Louvado seja Deus. Muito calor. Prometo que não vou ser muito extensa. Eu estava aqui pensando, irmãos, na lição que nós recebemos aqui na sexta-feira passada. Não éramos muitos os irmãos que estavam aqui na sexta-feira, mas eu havia convidado o pai da pastora Rosa para estar trazendo uma palavra aos nossos corações na sexta-feira, pastor Joaquim, e ele veio. Um senhor de idade, com muitas limitações, com 81 anos, e ele contando as experiências dele com o Senhor, a maneira com a qual Deus o tem usado. E o que mais me impressionou foi a disposição dele para pregar o Evangelho. Não tem um dia da semana que aquele homem não está em uma porta de uma loja, dentro de um trabalho, uma empresa, abençoando as pessoas, orando e pregando o Evangelho. E quando ele está cansado de fazer serviço aqui, ele vai para Goiânia, pega o eixão, né? E toma o ônibus de um lado para o outro, né? Vai pela direita, desce, vem pela esquerda, toma o próximo e vai novamente para outro quarteirão, e assim ele vai até o terminal do Novo Mundo e volta, sabe lá quantos ônibus ele pega nesse trajeto, porque para também para evangelizar nas plataformas, né? E eu fiquei pensando
Como é bom a gente não perdermos o primeiro amor, né? A vontade de ganhar almas para o reino de Deus. E eu falei, Jesus, não vou reclamar mais não. Com labirintite, sem labirintite, eu quero estar na casa do Senhor. Então, tem dia que eu estou meio tonta, vocês vão ter paciência comigo, mas em nome de Jesus, eu gostaria que você se esforçasse também para fazer para Deus, porque é maravilhoso, é gratificante você ver alguém chegar aos seus 81 anos, sacrificou muita coisa, coisas que ele amava e acreditava para ajudar a filha quando saiu das drogas a seguir o ministério dela, né? Então ela só aceitou ser pastora, pastorear o rebanho, porque o Senhor, ela disse, só se meu pai for comigo, mesmo confiando no Senhor, a segurança dela estava naquele pai que ora e que busca a presença de Deus e que luta, amém? Pela salvação das almas. Louvado seja Deus. Eu estava com uma mensagem pronta e hoje pela manhã o Senhor mudou tudo enquanto nós estudávamos aqui de manhã e orávamos. E me veio a parábola que também já estava sendo estudada. A palavra do Senhor diz que Jesus, aproveitando o ensejo aqui de alguém animado no meio da plateia, que disse, bem-aventurado aquele que comer pão, participar do banquete no reino de Deus. Jesus mostrou que participar do banquete no reino de Deus é mais difícil do que a gente pensa, E ele contou a parábola dizendo assim, ele respondeu dizendo, certo homem preparou um grande banquete e enviou os convites, e eu estava pesquisando e eu descobri que no Oriente Médio, no casamento, ele tem duas etapas. Primeiro vai o convite, para as pessoas, e quando vai chegando o dia da festa, porque são 7 dias de festividade, ou até mais, então aí ele manda os oficiais avisarem que está pronto. Quando tiver a carne assada, está tudo pronto, então vai a segunda pessoa lembrar do convite e dizer, olha, agora está tudo pronto, venham e vamos participar da festa. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou, o oficial, primeiro lugar que foi nos amigos. Chegou, primeiro que ele convidou, ele disse, eu não posso ir, porque eu comprei um campo e importa que eu vá conhecer. Primeiro, irmãos, que é uma desculpa esfarrapada, porque ninguém compra um campo sem antes ver, não é verdade? Ou você sai por aí comprando uma coisa que você não conhece. Não. Primeiro a gente toma conhecimento do que ele está vendo, para depois você fechar negócio. Aí ninguém sai comprando um campo sem conhecer. E diz a palavra que ele foi, e aquele rapaz foi no segundo, o segundo tinha comprado 5 juntas de bois. Para começar, os bois eram dele, podia testar o dia que quisesse. Juntas de boi, os dois tinham que ser equivalentes no peso, na altura, porque senão não consegue andar com a cana no pescoço. Quem aqui já conheceu o carro de boi? Capaz que é difícil, não é só o Reinaldo? Reinaldo e o Cleiton, passou o Luciano também. Então, é um carro puxado com uma carroça, parecido com uma carroça, geralmente fechada por palha tecida, e aquilo vai a canga no pescoço dos bois. Então, se um boi for mais alto que o outro, aquela canga não vai funcionar, eles não vão trocar no mesmo ritmo, Se um for mais pesado que o outro, também tem problema. Então, a canga encaixa
diretamente, corretamente no pescoço adequado aos seus bois, e cada junta com certeza já havia sido bem trabalhada para depois ter chegado à venda. E o último havia casado. E eu estava pesquisando e eu vi um comentário que no Oriente Médio seria a mesma coisa de estar ofendendo gravemente aquela família, porque era como se eu deixasse de atender o convite para ficar com a esposa, né? Para estar em lua de mel. E aquilo registrava uma ofensa grande. E Jesus disse: olha, quando aquele homem voltou, o servo voltou e informou ao Senhor que tinha dito, que eles tinham dito. E aquele rei ficou tão furioso, Mateus chama ele de rei, ficou tão furioso que abriu a porta da graça para nós, né? Os amigos, irmãos, é Israel, é o povo de Israel, os amigos de Deus, né? Nação escolhida, levantada para fazer o mundo conhecer a Deus. Então, a palavra do Senhor diz que nos faz lembrar que Jesus falou o seguinte: que as prostitutas, os ladrões, eles entrariam no reino de Deus primeiro que Israel. Não é que Deus vai salvar, vai levar a prostituta do jeito que ela está na vida da prostituição, não. Mas Jesus já estava falando do Evangelho, alcançando as vidas tortuosas aí pelo mundo e sendo alcançados por Deus para viver a novidade de vida. Diz a palavra que Deus então abre a porta da graça. Ele disse: agora você vai pelas ruas, pelos becos da cidade, pelos bairros e traga os pobres, os cegos, os mancos e os aleijados. Irmãos, éramos nós, né? Quando a gente vai ler Isaías 61, deixa eu ver se está marcado aqui. Isaías 61. Jesus diz assim, lendo a profecia de Isaías, Jesus leu no templo: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Me enviou a consolar os de coração quebrantado, a libertar os cativos e prisioneiros, e me enviou a dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Eu estou numa tradução diferente, mas quero terminar com: aos pobres é anunciado o reino de Deus. Quando João Batista estava preso, ele teve dúvida acerca de Jesus, porque talvez ele estivesse esperando uma reação também diferente de Jesus no mundo político. E a palavra de Deus diz que ele manda dois servos dele lá, 2 discípulos. Disse Jesus: João mandou perguntar ao Senhor se o Senhor é o Cristo ou se nós devemos aguardar outro. E Jesus volta lá e fala para ele que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os aleijados são curados, os surdos estão ouvindo, e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Então essa classe que veio depois do convite rejeitado é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos enquadrados nessa graça, nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Louvado seja Deus. E nós vamos olhar que a prioridade, irmãos, se nós formos analisar as prioridades deles aqui,
eram bens materiais. É o terreno, é o trabalho, né? Porque a junta de bois era para trabalhar. Na nossa região só tinha uma família lá que tinha um carro de boi. E os bois também eram alugados para adorar as lavouras, né? Para revolver a terra, né? Muito bem, Frei. Obrigada, a palavra subiu. Então, aqui nós estamos vendo 3 empecilhos para eles atenderem o convite do rei: os bens materiais, o trabalho e a família. Pesado isso, né, irmãos? Mas, pastora, não tem nada mais importante do que a família nessa terra. Não tem, irmãos. Mas aquele que foi chamado para fazer a obra de Deus, Jesus disse: se você foi chamado, você tem que abrir mão de pai, mãe, mulher, marido e filho. Se você não tomar a sua cruz, eu não estou mandando você abandonar a sua família, não. Se a família não estiver enquadrada no propósito de Deus, você não pode deixar de fazer a obra de Deus, porque o seu cônjuge não está interessado na obra. É difícil fazer a obra de Deus sozinho? Não é fácil, não. Mais fácil um viúvo do que para um casado fazer a obra de Deus com um jugo desigual dentro da sua própria casa. Mas não é impossível, porque à medida, Mael cantou o hino aqui, né? Faça minha obra que eu cuide de você. Faça minha obra que eu vou completar, porque precisa ser completado na sua vida. Mas nós precisamos trabalhar pensando nisso, irmãos. Jesus, eu estava pensando aqui, essas pessoas que Jesus convidou, irmãos, eram amigos, eram pessoas boas. Eu ouvi uma frase um dia desse de um pastor presbiteriano, e ele disse assim: quanto mais tempo nós temos de igreja, mais parecido com o fariseu nós vamos ficando. Irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas eu não discordei dele, não. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos achando que o tempo de crente que nós temos é suficiente para garantir a nossa salvação. Mas eu tenho tanto tempo de crente. Quantas vezes eu fui corrigir uma pessoa e dizia: eu nasci na igreja, eu sei tudo isso. Sabe, mas está fazendo errado. Então, quanto mais tempo você tem de fé, de igreja, de participação nos cultos, quantas pessoas vêm e vão embora sem ser transformadas pelo Evangelho? Aceitam Jesus, até são batizados, mas não tem mudança, não tem transformação de vida. E fica, às vezes, nós vamos ficando segurando na quantidade de anos que nós temos de fé. E falar: mas eu tenho tantos anos de fé, eu estou santo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e vai atirando pedras naqueles que estão chegando. E muitas vezes nós perdemos a paciência com o novo convertido, porque não entendemos que nós também tivemos nossos desafios quando aceitamos a Cristo como Salvador. É aí que mora o perigo de nós nos transformarmos em pessoas só religiosas. Mas nós precisamos, irmãos, ser pessoas transformadas todo dia. Precisa haver um lugar no nosso coração para que toda vez que a palavra de Deus cair nele, ela possa gerar uma mudança em nós. Porque não é fácil entrar, participar do banquete naquele dia. Não é fácil. Não é fácil. Porque se não houver uma luta, Jesus diz: porfiai, lutai, esforçai, por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. São mais os que são para a perdição do que
para a salvação. Só que Jesus morreu por todos. Jesus morreu para salvar o mundo dos seus pecados, para nos libertar da escravidão do pecado. Mas se nós não aceitarmos, irmãos, o corte dessa palavra, né, ele vem lapidando o nosso caráter até a gente parecer com Cristo. Enquanto nós não tivermos obras parecidas com a de Jesus, irmãos, nós não seremos aprovados por Deus. Porque o discípulo precisa imitar o seu mestre. Né? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então a ira do Senhor sobre a rejeição. Jesus estava ilustrando que Israel haveria de rejeitar. Ele foi rejeitado pelos escribas, doutores da lei, pelos fariseus, pelos religiosos, pelos sacerdotes. Quem crucificou Jesus foram os próprios sacerdotes, né? Porque eles é quem fez com que o povo pudesse gritar sobre desejasse a crucificação de Jesus. E ainda tem uma fase dessa chamada que eu quero discutir com você hoje. Não sei se você vai concordar comigo, não. Mas é um tema para a gente pensar. Só que depois que estava tudo, já tinham trazido os cegos, mancos, pobres, aleijados, tudo que ia encontrar na rua. E o servo disse: Senhor, ainda tem lugar. Ele disse: agora então sai, vai pelos becos, vai pelas favelas, e você vai obrigar as pessoas a entrar. Obrigar, forçar essas pessoas a entrar na festa. E mesmo entre aqueles forçados a entrar na festa, quando estava tudo cheio, o Senhor achou alguém que não tinha uma veste preparada para estar no casamento e pôs ele para fora. Amados, eu acredito que nós já estamos chegando perto dessa última hora. Porque o Evangelho da Graça tem sido pregado, mas as pessoas não querem Jesus. Tem rejeitado o Senhor. E aí chega aquele ponto, na terça-feira passada, eu estava dizendo no jargão que nós falamos muito, que não tem na Bíblia, que diz assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Que hoje o Leite estava dizendo, dificilmente as pessoas vêm pelo amor, as pessoas se convertem através da dor. Todos os testemunhos que nós vimos as pessoas falar da transformação, eles veem a Cristo, irmãos, quando estão em cima do leito, na hora da morte, né? Na hora do acidente, na hora que levou um tiro, então na hora com medo de morrer, ou na hora que recebe um diagnóstico de uma doença incurável, então as pessoas procuram a Cristo, procuram receber uma oração, querem ouvir uma palavra, e muitas vezes a igreja nem está pronta para fazer isso. E nós precisamos nos preparar para receber aqueles que hão de vir na última hora, porque Deus não vai deixar a palavra dele sem se cumprir. O mundo, irmãos, ele não vai ser condenado, as pessoas não vão para o inferno por causa dos seus pecados, porque o pecado tem saída, é só arrepender, não importa o tamanho do pecado, não importa a cor do pecado. O pecado cometido, ele tem perdão. Quando há um arrependimento, a palavra de Deus diz que Deus não se lembra mais. Mas as pessoas vão se perder por rejeitar essa graça maravilhosa que nós temos vivido nesses últimos tempos, né? Jesus inaugurou o tempo da graça. E Ele espera, irmãos, que nós
Valorizemos essa graça. Na carta aos Hebreus, não sei se é 3:2, 2:3, diz: como escaparíamos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Pense na sua salvação, meu irmão, minha irmã. Santifique cada dia que passa. Chega no dia seguinte e fala: Deus, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu quero errar menos do que eu errei ontem. E se nós esforçarmos, nós vamos chegar a nos parecer com Cristo. E desenvolver o amor de Deus, a benignidade e a bondade dele em nossos corações. Porque sem frutos do Espírito é difícil a gente agir como igreja. Porque é pelos frutos que se conhece uma árvore. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore má dá maus frutos. Então sejamos uma árvore boa, que possa gerar frutos, que agrade a Deus, que alcance outras vidas, que nós possamos nos alegrar naquele dia do casamento do Filho do Rei com a noiva. Somos a noiva de Cristo. Estamos esperando aquele dia que Ele vai voltar. E a Bíblia diz que nós precisamos estar atentos e preparados. O mundo vai de mal a pior, está de cabeça para baixo. Nós só temos notícias aí do exterior terríveis, não é? E há uma necessidade, porque do jeito que está chegando lá, pode chegar para nós toda perseguição, toda dor. E quando nós formos orar, com tanta liberdade que nós temos para orar, vamos lembrar dos nossos irmãos que não têm onde se reunir para buscar a Deus. Que sofrem às vezes de solidão ou vontade de falar do amor de Deus e não pode falar. Eu estava vendo o testemunho de uma irmãzinha que me passou o nome agora da Igreja Deus é Amor. Ela é missionária da Igreja Deus é Amor. Não sei se você já viu algum vídeo dela. Bem magrinha, miudinha, fala mansa. Ela é bem velhinha. Ela tem mais de 80 anos. E ela foi para a China, e ela foi presa, e ela ficou 4 dias sem comer, uma cela, né? Pastor, como que é o testemunho dela? E ela disse que quando chegou o comandante lá, e aquele homem bruto falou duramente com ela, e depois ordenou que os rapazes deles, né, os comandados, fossem buscar um documento. E quando o pessoal saiu, ele abraçou ela e disse: eu também sou servo de Deus, mas não posso falar, né, porque senão ele seria morto. E ele estava ali para ajudar as pessoas que, como ela, caíssem nas mãos daquele povo, né, que querem destruir a igreja. Então, que nós venhamos, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que ainda não está envolvido, às vezes, no louvor. Quero saber do pastor Luciano se terça-feira tem como o senhor trazer a palavra para nós, pastor? Porque talvez eu vou para o de manhã, não sei se eu vou chegar a tempo. Ele já quer deixar o senhor preparado, então. E se eu chegar, né? Glória a Deus por isso. E se eu não for também, não tem problema. Estaremos aqui, glória ao Senhor. E eu queria convidar os irmãos para quarta-feira nós ensaiarmos, para estarmos louvando a Deus. Viu? Hoje nós não cantamos, mas na quarta-feira nós vamos ensaiar domingo um grupo de mulheres. Filhas da promessa estará adorando o Senhor. Então você vem para a oração, a gente tira meia hora de oração e o restante sai das irmãs. Amém? A gente já chega, não precisa preparar a palavra não. É oração. Chegou, dobra o seu joelho, cada um for chegando, vai dobrando o joelho, vai orando em pé, vai direcionando ao Senhor. Quando é meia hora, aí nós encerramos. Tá certo? Se passar também, porque Deus derramou graça, batizou com o Espírito Santo, aí nós vamos parar o fogo para poder cantar, não, né? Nós vamos cantar o fogo. Amém? Ô irmãos, não basta eu desejar que você seja batizado com o Espírito Santo, você tem que desejar isso. Começa a orar,
faz um jejum de Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Para Deus avivar a sua vida, para Deus renovar a sua força. Eu quero saber se nessa noite tem alguém para Jesus. Alguém para reconciliar com o Senhor. Alguém para renovar a aliança. Ah, pastor, mas eu sou crente. Mas às vezes a aliança está meio precisando dar uma polida, né? E hoje tem a oportunidade de abraçar Jesus e retomar a caminhada do jeito que Jesus quer. Tem alguém nessa noite? Vamos ficar de pé.